que era para ministrar, eu senti o peso da responsabilidade. Porque ministrar esta palavra é uma questão de responsabilidade. Porque toda vez que falamos da palavra do Senhor, estamos falando com a noiva de Cristo. E eu tenho medo de ofender a noiva do meu Cristo. Abra sua Bíblia, capítulo 23. É bom ter esta liberdade. A liberdade de poder folhear a Bíblia. A liberdade de podermos estar reunidos para glorificar o Senhor. Mas essa liberdade custou um alto preço. Lucas capítulo 23, vamos ao versículo 20, para que possamos entender melhor o texto. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois e soltá-lo-ei. Mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os principais dos sacerdotes redobraram os gritos. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Leia de novo o 22. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles insistiram com grandes gritos: crucifiquem, crucifiquem-o. Feche os teus olhos, vamos orar um pouco. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, estamos reunidos aqui, Senhor Deus, reunidos diante da Tua presença, ó Pai, não para glorificar ou para ver homens, mas para glorificar o Teu nome, para sentir a Tua presença que é tão real neste lugar, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, ó Pai, pois precisamos de Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, nós Te amamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certa vez, dois pescadores estavam na beira da Galileia, Pedro e André, quando viram um homem passar. O homem parou e disse: vinde, eu farei de vocês pescadores de homens, sigam-me. Aqueles homens se levantaram e começaram a seguir aquele mestre. Durante 3 anos eles viram coisas que os seus olhos, a sua mente jamais poderiam imaginar. Viram aquele homem com apenas alguns pãezinhos e alguns peixes alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Andaram com aquele homem, viram aquele homem ressuscitar mortos, viram aquele homem fazer coisas maravilhosas, fazer coisas tremendas. As palavras que aquele homem dizia não eram palavras de homem comum, mas a palavra de um filho de Deus. Certa vez Jesus a pregar, e a pregação de Jesus estava um pouco forte demais para a multidão. E como ainda é hoje em dia, quando a pregação parece não fluir, parece que a pregação não nos dá aquela alegria, só é um concerto de algo, costumamos fugir. E foi o que aconteceu com aquela multidão. Enquanto Jesus pregava, a multidão começou a se apartar, porque a pregação de Jesus estava muito pesada naquele dia. E um discípulo chega até ele e fala: Senhor, a multidão vai. Jesus olhou para aquele discípulo: e você não vai? Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Só tu tens a verdade. Durante 3 anos, aqueles homens viram coisas maravilhosas, até que um dia, véspera de Páscoa,
Aquele Jesus pede para eles irem até uma casa onde estará um banquete. Esse Jesus senta com eles, começa a comer e ali falar palavras: um de vocês há de me trair. E ele reparte o pão, entrega aos discípulos. Judas, o Iscariote, estava lá. Ele sabe que é Judas que irá traí-lo. Ele olha para Judas e diz: vá, faça o que tens que fazer. Judas talvez nem entendeu, talvez estava com a mente no dinheiro que ia receber. Judas sai. Quando termina a ceia, após ter louvado, ter cantado com seus amigos, Jesus disse para eles: vamos até o Getsemane. Me deu vontade de orar. Como eles já haviam andado com ele há 3 anos, sabiam que ele gostava muito de orar, e o seguiram. E dessa vez ele disse: fiquem aí orando, eu irei orar ali sozinho. E ele começa a orar, a falar com o Pai. E enquanto ele está orando, a sua aflição é tão grande. Ele termina a sua oração e retorna. E quando ele retorna, os seus discípulos estão dormindo. E ele acorda eles e diz: por que vocês dormem? Já é chegada a hora, o dia é mau. E enquanto ele fala isso, uma escolta aparece. Alguns homens aparecem. E na frente daqueles homens está o Judas, o seu amigo que andou com ele durante 3 anos. Judas chega até ele e diz: vos saúdo, Rabi, e o beija. E ele diz: Judas, amigo, a que viestes? Com um beijo trai o filho do homem. E quando Judas se afasta, os soldados rapidamente lhe prendem. Ah, você não tem noção disso. João 18,3 diz assim: e tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas. Você sabe o que isso significa? O que era uma corte? Ou em algumas interpretações está escrito como uma escolta. Era uma escolta romana. Era madrugada. E uma escolta romana, uma corte, como está escrito aqui, era 10% de uma legião romana. Uma legião romana tinha cerca de 1.000 a 10.000 homens. Então 10%, digamos de 1.000, seria 100 homens. Porém naquele lugar não havia um centurião, havia um oficial. Centurião cuidava de 10 a 100 homens romanos. Se era um oficial, havia mais de 100 homens ali. É por isso que quando os homens chegam para prender Jesus, Jesus diz: vieste me prender como a um salteador. É madrugada. Os homens amaram Jesus. E ao invés de levá-lo para um tribunal, o leva para a casa de Anás. Anás era sogro de Caifás. Caifás era sumo sacerdote. Imagine você não fez nada, você é inocente. E alguns oficiais batem na sua casa de madrugada, te prendem, e você diz: vão me levar para uma delegacia. Não, vou te levar para minha casa. O que é que você vai imaginar? E ao invés de levá-lo para um tribunal para ser julgado justamente, levam ele até a casa de Anás. Anás vai interrogá-lo. E permita-me aqui fazer uma cronologia deste tempo. Digamos que neste primeiro horário é 1h da manhã. E Anás começa a interrogar Jesus. E a interrogatório de Anás foi: o que você tem pregado? E com quem você tem andado? A resposta de Jesus foi: tudo que eu preguei no meio de vocês. Nada falei ocultamente. Jesus respondeu as 2 perguntas. O que eu preguei no meio de vocês. Então eu andei no meio de vocês e com vocês. Quando Jesus fala isso, um servo de Anás dá uma bofetada em Jesus. Anás não consegue tirar nenhum depoimento de Jesus que possa fazê-lo com que seja julgado à morte. Anás pede para que mandem Jesus para a casa de Caifás. Pegam Jesus atado, amarrado, e arrastejam ele até a casa de Caifás. E Caifás começa o interrogatório. Imagine você que neste momento, agora é 2h da manhã, ele está na casa de Caifás. Caifás já reuniu o sinédrio na casa dele, porque era tudo tramado. E Caifás começa a fazer pergunta: tu és o Filho de Deus? E Jesus naquela hora responde a verdade: eu sou. Quando Jesus diz isso, Caifás rasga a própria veste. E Caifás, o sumo sacerdote, rasga a veste e grita: blasfêmia! Para quem mais testemunha? Este homem já diz: ele é réu de morte.
Caifás comete um erro ali. O livro de Levítico diz que um sumo sacerdote jamais deveria rasgar suas vestes. E Caifás começa a chamar Jesus de blasfêmio, de um blasfemador. Você sabe o que é blasfêmia? Blasfêmia é ofender a divindade. Quem é que estava ofendendo quem ali? Caifás ofende a divindade, pois Cristo é o divino. Mas Caifás não pode fazer nada. E quando Cristo diz isso, começam a bater nele, a chutá-lo, a cuspir nele. Caifás está lá fazendo ceninha. Esse blasfemou, e começa a chutar Jesus, bater Jesus. E alguns dizem: vai, você não é Deus, você não é o Filho de Deus. Adivinha quem está lhe batendo, Nazareno? Adivinha quem te deu esse murro? Os seus amigos não estão ali, ele está sozinho. Pedro, o único que o seguiu até um certo momento, nega-o e sai correndo chorando. Ele está sozinho naquela madrugada, um julgamento injusto, e ficam agredindo ele até amanhecer. E quando começa a amanhecer, vão levá-lo até Pilatos. Levam ele até Pilatos. Os argumentos que eles têm para denunciar Jesus até Pilatos são argumentos muito fracos. Pilatos vê que Jesus não é da jurisdição dele, é da jurisdição de Herodes. Então Pilatos diz: leve este homem até Herodes. E levam Jesus até Herodes. E quando chega até Herodes, Herodes está contente por ver Jesus. A Bíblia vai dizer que Herodes fica alegre por ver Jesus, porque Herodes gostava de ver um truque, de ver uma mágica, de ver um profeta. E Herodes está todo alegre com a sua turma ali. E quando colocam Jesus diante de Herodes, Herodes vai dizer: vai, Messias, profeta, faz um milagre aí para eu ver. Jesus está calado. Herodes se irrita e começa a zombar de Jesus. Começa a rir: ah, você não é o rei de judeus? Herodes pega uma veste real e veste Jesus. Pronto, agora você é rei. Pegam Jesus novamente e levam a ele até Pilatos. O dia já amanheceu. E os romanos faziam julgamento até meio-dia, porque o romanismo era rápido. Os romanos eram rápidos. Julgavam até meio-dia para à tarde cumprir a sentença. Leva Jesus novamente até Pilatos. O dia já amanheceu. Pilatos está lá, Jesus chega novamente. E Pilatos resolve interrogar Jesus. Então, Jesus, tu és o rei dos judeus? Tu o dizes. Aleluia. Então, esse reino é seu? O meu reino não é daqui. Pois se o meu reino fosse daqui, por acaso os meus súditos deixariam que eu fosse preso? Pilatos, sendo romano e não conhecendo a tradição dali, pensa que Jesus é um louco. E ele: eu não vejo culpa alguma neste homem, irei soltá-lo. Mas os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus que estavam a perseguir tinham influência com o povo. Disse: não vai soltá-lo, senão iremos denunciá-lo a Roma. Pilatos fica meio temoroso, pensa: então eu entregarei ao povo. O que queres que eu faça com este homem? Crucifiquem-o. Mas eu quero soltá-lo, eu não vi nada de ruim nele, crucifiquem-o. Jesus poderia ter aberto a boca, poderia ter se defendido, mas ele não fez. Quando Caifás rasgou as vestes, Jesus poderia ter citado as Escrituras, porque o sumo sacerdote não poderia fazer aquilo, mas ele não fez. Quando ele foi preso de madrugada, questão que a lei da época não permitia, ele não falou. Quando ele, ao invés de ser levado ao sinédrio, foi levado à casa de Anás e à casa de Caifás, ele não abriu a sua boca, porque ele não quis. Quando ele estava diante de Pilatos, ele com o seu poder poderia fazer todo o exército romano morrer no mesmo momento, mas ele não fez. A sentença é dada: ser crucificado. Ele está só, os seus discípulos não estão ali. E à tarde, no sol causticante, ele tem que carregar uma cruz pesada que nem era dele. Ele foi chicoteado, esmurrado a madrugada toda, cuspido, chutado, lhe colocaram uma coroa de espinhos, e ele está indo ao Gólgota com uma cruz. Ele poderia ter largado aquela cruz e clamado: Pai, me livra! E o Pai livraria, mataria toda a humanidade, ou faria ele surgir o seu todo resplendor e parar tudo aquilo, mas ele não fez. E você sabe por quê? Para você estar aqui sentado.
para você estar aqui glorificando a Ele, para você estar aqui glorificando a Ele, exaltando o nome dEle, para te salvar. A cruz é pesada demais. Pegam um sirineu e colocam para ajudá-lo. Chegam até o Gólgota, e os romanos não gostavam de perder tempo com o prisioneiro. Então o que é que os romanos faziam? Antes, como eles sabiam a sentença do prisioneiro, pegavam aquela estaca da cruz e faziam uma pequena cova, para que quando o prego fosse cravado, o soldado romano não tivesse que perder tempo cravando aquilo. O soldado romano deveria dar uma martelada para não perder tempo com o prisioneiro. Então fazia isso previamente. Ele chega até o local em que iria ser crucificado. Quando colocam ele, percebe que aquela cruz não foi feita para ele, porque era de barra paz. Aquele pequeno furo que eles faziam anteriormente não dava para colocar os pulsos de Cristo, porque os prisioneiros eram crucificados pelo pulso. Com Cristo foi diferente. Talvez um dos soldados ali teve uma boa ideia. A Bíblia diz que foi pela mão, eu vou pela Bíblia. Mas os soldados crucificavam pelo pulso. Quando colocam ele naquela madeira, percebe que os furos é um pouco maior do que os braços dele estendidos. Então um dos soldados tem uma bela ideia: ao invés de crucificarmos ele pelo pulso, vamos crucificá-lo pela mão, que assim teremos mais espaço. Colocam uma das mãos dele, do seu mestre, colocam um prego em cima e cravam. Quando ele puxa a outra mão, eles percebem que a mão não chega no outro furo. Um dos soldados pega o braço dele e estica. Os seus ossos não quebraram, mas desconjuntaram. Cravam a outra mão dele e erguem. Sobre a cruz está a sentença do qual ele foi julgado, rei dos judeus. Aleluia. Ele não abriu a boca. Antes de se entregar à morte, ele olha para a multidão zombando dele. Alguns dizem: desce daí, Messias, vai, ó rei dos judeus. Ele vê lá Caifás, Anás, os soldados romanos, e ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu o Filho do Homem. Os céus se escureceram. Os romanos tinham outro costume: quando crucificavam alguém para que o prisioneiro morresse rápido, ou para que soubesse que realmente estava morto, pegava-se uma marreta e quebrava-lhe o joelho. Quando o céu se escurece, o temor do soldado romano é tão grande que ele nem consegue pensar na marreta. A própria lança que está nas suas mãos serve daquilo. E o corpo de Jesus está pendurado no madeiro. Ele pega a lança e crava aqui, e a lança vai e acerta, o coração explode. E a Bíblia diz que saiu água e sangue e jorrou sobre aquele soldado. E a Bíblia diz que aquele soldado se prostrou e disse: verdadeiramente este homem era justo. Aleluia, aleluia. Este homem era justo. Este justo morreu por você. Este homem justo morreu pelos injustos. Quem merecia passar por tudo aquilo era eu e você. Você não entende que o salário do pecado é a morte. Ele pagou a morte e nos deu a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Mas a história não para por aí. Um homem por nome de José de Arimateia, um senador, ao ver o corpo de Cristo, ele era seguidor de Jesus, pede para Pilatos para que o corpo de Jesus seja sepultado em sua sepultura particular, em seu sepulcro. Os homens, os sumos sacerdotes, os escribas, os homens que perseguiram Jesus, que fizeram toda aquela trama para matá-lo, porque aquilo não foi um julgamento, aquilo já foi uma sentença de morte. Pede para que Roma deixe soldados na frente do sepulcro para que ninguém roube o corpo de Cristo. E Roma atende. Coloca-se 2 soldados em frente ao sepulcro. Passa-se a sexta noite, o sábado,
pelo domingo de manhã. Abra sua Bíblia novamente, Mateus, capítulo 28, e o versículo 2. Os soldados estavam na frente do sepulcro, vigiando, quando de repente, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra, e se assentou-se sobre ela. E o aspecto deste anjo era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assustados e como mortos. No terceiro dia, a pedra se moveu. Os soldados, assustados, ficaram como mortos, desmaiaram. E de dentro daquele sepulcro, o teu Jesus saiu andando. Saiu andando. Saiu andando. E ele está vivo. E esta